Muito boa tarde, prezado telespectador. Inicia agora o nosso Expresso Meio-Dia com notícia, informação, jornalismo e atualização na hora do seu almoço. Hoje é 21 de junho, iniciou oficialmente o solstício de inverno e a estação mais gelada do ano vai dar sua cara aqui na Serra Gaúcha. Nesse momento, em Nova Prata, a temperatura está na casa dos 14 graus. O sol brilha na Avenida Placidina de Araújo, precedido de algumas nuvens no céu. A previsão é que o tempo siga nublado e pancadas esparsas de chuva ocorram no decorrer do dia. A terça e a quarta será predomínio ensolarado. Já na quinta-feira, feriado municipal de São João Batista, nós temos aí, a previsão de chuva. Na sexta, o tempo aberto e o próximo final de semana pode preparar o guarda-chuva porque vai chover sábado, domingo e segunda. Então, o inverno tecnicamente chuvoso nesse primeiro mês aí em que ele está ocorrendo. Vamos para as notícias da região e as atualizações das nossas cidades, começando aí pelo clima na Serra Gaúcha. O primeiro dia do inverno vai ser ameno em todas as cidades da Serra. Os termômetros vão ficar na casa dos 15 graus de temperatura e o sol predominará. Não passaremos aí nas máximas de 16. É bem provável que a estação fria termine com chuva abaixo da média, o que é mais complicado, porque já vivemos um período de estiagem. E agosto, vai acumular maiores precipitações do que está previsto para setembro. Pela rádio Uirapuru, a tendência é de que o inverno não será tão rigoroso quanto se espera e terá chuvas abaixo da média. Conforme informações, as temperaturas ficarão entre os 7 e os 10 graus e as máximas chegarão nos 20 graus. Essa é a previsão para este inverno. E o hemisfério sul, que está inserido aí nesse período climático, vai ter a estação até o próximo mês de setembro. As tendências por vários portais e agências de notícias é de que sim, teremos um volume de chuva reduzido nos próximos meses e o frio tende a se fazer presente, porém não de forma tão rigorosa quanto era anunciado. Agora sim, falando das informações da nossa região e as notícias das nossas cidades, vamos a Vila Flores, porque temos mudança no horário de atendimento do posto de saúde. Segundo informação propagada nessa manhã, a Secretaria de Saúde de Vila Flores informa que a Unidade Básica de Saúde passará aí apenas a atender nas quartas-feiras à tarde e quem a procure sejam os casos de urgência e emergência. As testagens do Covid também vão receber alterações, sendo que ocorrem entre as 13 e as 14 horas. Essa medida foi tomada pensando em organizar o atendimento e as etapas de vacinação, que ocorrem geralmente nas quartas-feiras, mobilizando grande parte da equipe para atendimento. Então, repetindo, os vilaflorenses devem procurar a Unidade Básica de Saúde nas quartas à tarde, apenas para casos de emergência e urgência. Seguindo com as informações, em Veranópolis, na terra da longevidade, as notícias é de que o projeto do complexo esportivo do bairro da Palugana foi finalizado. Segundo as notícias, após trâmites burocráticos, a proposta é a fase licitatória. O setor de engenharia da prefeitura finalizou o projeto do complexo esportivo do bairro da Palugana. A proposta busca trazer um espaço para o lazer e a prática de esportes para toda a comunidade veranense. Segundo a Secretaria de Infraestrutura, o projeto está pronto e os trâmites internos burocráticos também. O próximo passo será a abertura do processo licitatório para a revitalização do espaço aí no bairro de Veranópolis. Seguindo com as informações e um rápido boletim da situação das casas hospitalares aqui das nossas cidades. O São Pelegrino Lasiose, na cidade de Veranópolis, conta aí com uma diminuição. 17 pessoas estão internadas por conta da Covid-19. É um quantitativo inferior ao que era registrado
nos últimos dias, porém o número segue elevado. E a diminuição também aí se vê pelos casos de que não há, por hora, nenhuma pessoa aguardando transferência para leito de UTI. Em Nova Prata, segue o número estável de 11 pacientes internados por conta da Covid-19, na ala destinada a esse atendimento no Hospital São João Batista. Dos 11 hospitalizados, nenhum paciente aguarda transferência para leito de terapia intensiva. Seguindo com as informações da Serra Gaúcha, já é aguardado por diversas prefeituras uma mudança nos decretos regionais. Após uma reunião com o gabinete de crise do governo do estado na última sexta-feira e um encontro com os prefeitos no último sábado, a AMESNI prepara mudanças gerais dos protocolos de combate à pandemia e vai repassar essas regras para os governos municipais. As mudanças vão ser apresentadas à população no dia de amanhã e devem entrar em vigor na próxima quarta, dia 23. As mudanças vão ser apresentadas a todos os municípios e deverão ser adotadas de forma uniforme por todas as cidades abrangidas aí pela Associação dos Municípios da Encosta Superior do Nordeste. Seguindo com as informações, vamos a Bento Gonçalves, que realiza no dia de hoje a testagem e a busca ativa por casos positivos em toda a sua comunidade. Bento vai testar a população, a partir do dia de amanhã, na Via Delvino. Um dos planejamentos aí do governo municipal é a testagem ampla. Por isso, a partir de amanhã, dia 22, a unidade móvel da Secretaria de Saúde estará testando a população na Alameda Via Delvinho. A ação tem a finalidade de detectar a doença e rastrear casos positivos, a fim de conter a cadeia de transmissão, além de identificar as pessoas que já o contraíram e são assintomáticas. A unidade móvel estará das 9 às 16 horas, próximo à Prefeitura de Bento Gonçalves. Para realizar o exame, pessoas de qualquer idade e que não tenham realizado a vacina contra o coronavírus. Esse é um trabalho ostensivo que vem se somando às demais atividades desencadeadas em Bento Gonçalves. Indo para Caxias do Sul, um capítulo à parte que no ano de 2021 faz parte das notícias que vem da cidade caxiense. A situação da Codeca, que é do ponto de vista financeiro extremamente delicado, e agora os entraves junto aos sindicatos dos funcionários. Um dos sindicatos defende a manutenção dos salários e de empregados que foram remanejados dentro da Companhia de Saneamento Caxiense. Uma reunião com a direção da Companhia de Desenvolvimento de Caxias do Sul é aguardada pelo Sindicato dos Trabalhadores da Indústria da Construção. Mobilizações com a paralisação das atividades já ocorreram na última quinta-feira à tarde, quando houve uma greve momentânea de alguns setores. As ações fazem parte da pressão contra a alteração dos salários dos profissionais contratados para serviço de construção junto à Codeca. Já não bastasse o comportamento dos demais funcionários que atuam em outras linhas, o setor construtivo também terá que enfrentar demandas sindicais. O presidente do sindicato comenta que o debate seja pacífico e na direção do entendimento sobre o tema. A direção da Codeca também espera realizar uma audiência virtuosa para dar vazão a essa incongruência de trabalho. Seguindo com as informações e falando sobre investimentos. Os chineses estão anunciando aí em reunião realizada, que eu já detalho para vocês, investimentos em diversos setores, tanto na Serra Gaúcha quanto no litoral. Segundo informações, o interesse foi demonstrado em um encontro realizado na cidade de Gramado. Na última sexta-feira, um encontro que contou com a presença do vice-governador do estado, o delegado Ranolfo Vieira Júnior, e a diretora técnica da Câmara Brasil-China, Lourdes Cristina Printz, onde foram tratados assuntos ligados aos investimentos do país chinês no Brasil, mais especificamente na região da Serra Gaúcha.
O evento ocorreu na cidade de Gramado e contou com a participação de diversos assessores também da Assembleia Legislativa. A diretora técnica da Câmara Brasil-China explicou sobre a grande quantidade de recursos que os chineses possuem para investir nos países emergentes e citou o Brasil como uma parceria preferencial. Ela relatou que os investimentos chineses no Porto de Arroio do Sal, em uma usina de etanol no Brasil e outras áreas que estão sobre a mira do investimento asiático. A diretora também destacou que empresas da Serra possuem investimentos em solo chinês e destacou a caxiense Marco Polo, por exemplo. Em função da participação, o escritório Brachan, que é da Câmara de Indústria e Comércio Brasil e China, não será nem em São Paulo nem em Brasília, mas em Caxias do Sul, com olhos em toda a região. E a representante também ressaltou o interesse da planta de grafeno da Universidade de Caxias do Sul e comentou aí sobre os investimentos que os chineses pretendem destacar para toda a região da Serra Gaúcha. Indo para o Planalto Médio, Marau é uma das cidades incluídas em um programa de mapeamento arqueológico. Segundo as notícias, o levantamento da microrregião de Passo Fundo é feito por um grupo de pesquisa da UPF, que utiliza as ferramentas de conhecimento que chegam até as pessoas. E um pouco disso é conhecer aí o histórico e o mapeamento arqueológico da microrregião, que é feita pelo programa de pós-graduação em História. O estudo destaca locais históricos que ainda não haviam sido registrados de forma oficial e permitiu encontrar sítios arqueológicos em municípios como Mato Castelhano, Passo Fundo, Casca Amaral, Vila Maria, Sertão, Tapejara, Gentil, Camargo, Ronda Alta, Ernestina e também em Caseiros. A pesquisa arqueológica é liderada pelo historiador Dr. Fabrício Nazari Visconzi e o levantamento é realizado no âmbito das atividades do pós-doutorado e conta com parceria do Laboratório de Cultura Material e Arqueológica, o LACUMA, em um espaço ao qual os pesquisadores estão vinculados, então, a atividades voltadas para as origens históricas do Planalto Médio também estão sendo desenvolvidas. Por estar no Planalto Médio, falaremos também das informações de Passo Fundo e mais uma rua foi contemplada com pavimentação asfáltica no programa popular Minha Rua com Asfalto. As equipes concluíram a rua no bairro Nossa Senhora Aparecida e prontamente iniciaram mais uma obra no loteamento Vera Cruz. As obras de pavimentação foram entregues dentro de um programa que elege dentro da comunidade passofundense quais ruas devem receber asfaltamento. Na última quinta, a conclusão foi feita na rua Irmã Maria Gregores, entre a rua Ernesto Bertoldo e a Miguelzinho Lima, no bairro Nossa Senhora Aparecida. E a rua também recebeu um reforço na parte de drenagem pluvial e novas bocas de lobo também chegaram com a infraestrutura do asfalto. Indo para as informações do estado do Rio Grande do Sul nessa manhã e os destaques que nós recebemos, começando pela região metropolitana. A Brigada Militar, a Polícia Civil e a Polícia Rodoviária Federal realizam uma operação integrada contra ataques nas rodovias. A operação visa coibir o acesso de criminosos às laterais das rodovias que dão acesso às principais cidades da região metropolitana. Após os relatos de ataques com pedras, paralelepípedos e outros objetos a veículos que chegavam ou saíam de Porto Alegre pela Avenida Castelo Branco, os órgãos de segurança iniciaram na última sexta-feira uma operação integrada de combate a ocorrências de ataques a motoristas nas principais rodovias que dão acesso. A mobilização contou com cerca de 100 policiais civis, militares e rodoviários federais, que intensificaram seu trabalho de rotina realizado aí pelas corporações, fazendo rondas ostensivas. E são realizadas diversas ações pelo conjunto de policiais que patrulham as imediações do Rio Guaíba, visando coibir ataques a motoristas,
como os que vitimaram uma senhora de 41 anos no último dia dos namorados na chegada à capital. Seguindo com as notícias do estado, vamos falar sobre o Instituto Federal do Rio Grande do Sul, que está com inscrições abertas para diversos cursos técnicos e também de graduação. São 150 cursos online, totalmente gratuitos em mais de 12 áreas diferentes. Para ter acesso a essas aulas, é preciso entrar no site ead.ifrs.edu.br e clicar na aba Cursos Online Abertos e fazer o cadastro. As inscrições vão até o final deste mês, dia 30 de junho, e os estudos começam a partir do dia 31 de julho. Os estudos estarão concluídos até 31 de julho. São cursos de formação rápida em áreas como ambiente e saúde, ciências exatas, humanas, educação à distância, gestão de empregos e negócios, idiomas, língua estrangeira, enfim, diversas aplicações e cursos rápidos que o Instituto Federal oferta de maneira gratuita. Indo para as informações do agro e um decreto que é muito esperado, o decreto pró-etanol, que poderá ser publicado até agosto aqui no estado do Rio Grande do Sul, mobiliza o setor agrícola. Isso porque a Secretaria de Agricultura apresentou na última quinta-feira, em uma reunião virtual da Frente Parlamentar de Defesa da Autossuficiência do Etanol da Assembleia Legislativa, a minuta do decreto que regulamentará a lei que instituiu a política estadual de estímulo e produção ao etanol e criou o Programa Estadual de Desenvolvimento da Cadeia Produtiva do Etanol, conhecido como Pró-Etanol. A Lei 15.641 foi sancionada por Eduardo Leite em 31 de maio desse ano e o decreto regulamentador deverá ser publicado até no próximo mês de agosto. A regulamentação estabelecerá normas para uso de sementes e mudas, as responsabilidades e as possibilidades de formação de convênio e incentivos fiscais para a produção de máquinas e equipamentos, além de prever os recursos e o fomento para a criação de um comitê gestor, entre outras necessidades do setor que serão averiguadas pela nova regulamentação. Boa notícia para o estado do Rio Grande do Sul, com cerca de 526 mil doses de AstraZeneca Oxford, o estado recebeu o maior carregamento no dia de hoje. O novo lote descerá no aeroporto Salgado Filho. Até o fechamento aí da nossa edição, as novas doses estavam para chegar a partir do dia de hoje, segunda-feira. Não temos a hora exata, mas é a maior quantidade de imunizantes que serão entregues para o estado desde o começo da campanha de vacinação. A esperança é que os novos frascos consigam atingir camadas ainda maiores da população gaúcha. Em Santa Cecília do Sul, um flagrante de crime ambiental foi registrado e autuado pela Brigada Militar. Em ação de combate aos crimes contra a flora e a fauna, apurando uma denúncia, foi identificado aí 2 crimes em Santa Cecília do Sul. Na tarde da última sexta-feira, após uma denúncia anônima, se constatou a destruição de mata nativa de porte aí médio e foi feito, um serviço em uma propriedade sem as devidas licenças. Na mesma data, em outro local, foi feita uma vistoria de um atendimento e uma denúncia e foi constatado um dreno embanhado. Ambas as situações receberam autuação de crime ambiental. Falando sobre segurança, um caso que deixa perplexo até mesmo quem trabalha com comunicação e tem encontro com esse tipo de notícia e fato todos os dias. Uma mãe acabou dando fogo na casa da filha, onde os netos moravam na cidade de Candiota. No início de domingo, os bombeiros de Bagé foram acionados para atender uma ocorrência no bairro João Emílio, na cidade de Candiota, onde uma residência estava pegando fogo. A Brigada Militar também foi informada que o incêndio seria criminoso. Em contato com a filha da suspeita e moradora da casa,
Ela disse que a mãe colocou um produto líquido na cama e em outros cômodos. Em seguida, teria ateado fogo. Os vizinhos ajudaram a socorrer as vítimas que não se feriram. E a casa foi completamente consumida pelas chamas. A autora fugiu do local, sendo encontrada logo em seguida desacordada em outro endereço no mesmo bairro, e ela foi presa em flagrante. Indo para o final das nossas informações, falar de um parlamentar gaúcho, o deputado Osmar Terra, foi convocado no dia de hoje para prestar depoimento amanhã à CPI da Covid-19. Os senadores aprovaram aí a convocação e chamaram Osmar Terra para conversar sobre o enfrentamento à pandemia e a participação dele junto às decisões do governo federal. No começo da pandemia, Osmar Terra, que é parlamentar gaúcho, chegou a fazer a previsão de que 2.000 mortes ocorreriam por Covid-19. Nessa manhã, algumas publicações diziam que ele lamentava o número registrado, que atingimos aí a triste marca de 500.000 óbitos por força dessa doença. Encerrando o nosso primeiro bloco do Expresso Meio-Dia, nós vamos com uma matéria especial gravada com o programa Primeira Infância Melhor no município de Nova Bassano. No retorno, após o nosso intervalo, eu trago as informações do Brasil e do mundo e um resumo da página esportiva para você nessa segunda-feira, comecinho de inverno. Fique comigo no Expresso Meio-Dia. No ano de 2010, o PIN, Primeira Infância Melhor, esse programa foi aderido aqui pelo município de Nova Bassano. E nesse quadro Acontece, nós vamos te explicar um pouquinho mais sobre esse programa e quais são os principais objetivos que ele tem. Ele foi implantado no Rio Grande do Sul, uma política pioneira, né? O programa Primeira Infância Melhor. E aqui em Nova Bassano foi em 2003. E ele virou lei em 2006. E aqui em Nova Bassano foi adquirido em 2010. Né? E eu, na verdade, fui pioneira, porque eu comecei uma jovem, né? Daí foi assim, nessa época que iniciou o PIN aqui em Nova Bassano. O PIN é assim, é muito bom esse programa, que todo mundo deveria adquirir, os municípios, né? Primeiramente, a gente visita assim as famílias, né? Que são em estado bem vulneráveis, né? Que eles precisam de ajuda, para eles, assim, como é que é, a gente interagir com eles, de 0 a 6 anos, não importa se elas vão na escola, mas a gente vai interagir com a família. Na verdade, a gente, assim, interage com as crianças, mas a gente ensina, assim, interage com os pais, ensinarem a interagirem entre eles, entre a família, né? É isso, no caso, né? E na verdade, porque existem muitas, assim, digamos assim, que dizem, porque aquele é pobre, daí precisa. Mas, na verdade, tem gente com mais condições que, na verdade, eles estão passando por dificuldades assim, psicológicas, dificuldades assim, afetivas, desavenças, drogas, no caso, né, com os pais. E daí a gente tem que atender as crianças, ter uma visão de perto, para ver como é que está aquela família. Daí a gente repassa por GTM, que no caso a Salete, tem mais duas que é da saúde, do CRAS, que forma o GTM, né? E daí a gente repassa e é uma rede, né? Olha, quando eu comecei, foi em 2010, para mim foi uma grande assim alegria, porque assim eu nem posso assim, explicar o prazer que tinha de trabalhar com as mães, com as crianças, com os pais. Eles te atendiam assim com muito amor, com muito carinho, sabe? Porque para fazer esse trabalho, tu tem que ter amor, tu tem que ter dedicação, sabe? Senão não consegue fazer, porque tu é muita coisa, assim, como é que eu posso dizer, muita coisa triste às vezes, né? Dificuldades, até a gente passando fome, mas daí a gente repassa para os nossos supervisores, daí é outra rede que daí providencia o que eles precisam, né? Ficou um pouquinho difícil, mas a gente sempre teve, assim, interagir com as famílias, sabe?
A gente vai uma vez por mês como turista, a gente não entra, porque agora está até um pouquinho mais liberado, né? Mas na época a gente entrega atividades, né? Para todo mês, né? Uma vez por semana a gente faz essa visita, né? Mas como agora, por causa da pandemia, a gente grava o vídeo por remoto, né? E a gente entrega a atividade e depois explica para os pais como fazer atividade com as crianças. E ele nos retorna, né? Às vezes tem alguns que às vezes demora, né? E não tem tempo, mas a maioria retorna para a gente. E a gente fica muito feliz com isso, né? Se bem que tem muita gente que não sabe o que é, daí parece que não é, né? Mas para quem está dentro, a gente sabe que é muito importante para as famílias. Principalmente tem mães assim que estão grávidas, porque a gente trabalha com gestante também, né? Que estão com depressão, às vezes não sabe. E até a gente tem os guias, tudo, né? Para orientar elas, tudo direitinho, né? E após parto também. Os bebês, elas perguntam muito sobre a amamentação, essas coisas. E a gente, às vezes, tem, por exemplo, mães com depressão, e a gente vai e comunica os superiores, a mãe está com depressão, ainda encaminha, né, uma psicóloga, se precisar, né. Que nem a minha colega Nata falou, ele é um programa do Estado, que o município tem que adquirir ele para ter, no caso. E o objetivo dele não é nós ir lá na casa e ensinar as crianças a ler, a escrever, a alfabetizar, no caso. É preparar eles para a vida, preparar eles, até os pais, sabe? Às vezes os pais têm uma certa insegurança em certas coisas e eles acabam ganhando confiança na gente, que somos visitadoras, que antes da pandemia a gente ia na casa toda semana, com dia e hora marcada. Daí a tal dia... Eu me lembro no início, lá fazem 6 anos que eu sou visitadora, tinha uma criança que não gostava de tomar banho. E ela dizia, mãe, vou tomar banho porque hoje vem a tia Neide. Até isso a gente incentiva, a higiene pessoal, escovar os dentes. É um todo que a gente trabalha com a criança. É um trabalho que só quem vai dentro de uma casa, só quem cria um vínculo de uma pessoa carente sabe o que é esse trabalho. É maravilhoso. Dizem, tem que separar o trabalho da realidade. Mas tu chega numa casa e tu vê uma criança dizer, mãe, me dá um pão, e ela diz, filho, não tem. O teu coração dói, guria. Não tem como tu separar. A gente procura, sabe, se fiscalizar e tal. Mas é uma experiência única. E que nem a Nata falou, se a gente não tem amor no coração, esse trabalho tem que ter muito amor, muito, muito, muito. Só que lá no início de 2020, veio uma bomba atômica, assim. Eu juro que eu e minha colega, no início, estávamos apavoradas. Aí começamos a ter live com o GTE, que é os gestores do Estado. Tivemos um suporte bem grande deles. As famílias todas apavoradas, nos questionando, por que vocês não vêm na nossa casa? As crianças dizendo, como é que vocês não vêm aqui, nos reinventando e trabalhando e trabalhando. E a ajuda dos nossos GTM, que são do município. O doutor Pérez também deu muita palestra para nós. E a gente se reinventou. A gente começou a fazer trabalho remoto. E a criança faz um ano mais até. E hoje eles nos conhecem, nós temos vínculos. A gente vai na casa, vai até a porta, entrega atividade. Os que não têm celular, a gente faz muito bilhete, eles nos retornam. E não sei até quando que vai sendo assim, mas nós não estamos perdendo vínculo, estamos fazendo busca ativa, porque a gente fica sabendo que tem crianças lá que estão precisando, porque eles vêm de fora. E a gente, que nem eu e elas, temos um limite de famílias. Nós temos 17, eu e 17 ela. Aí a gente não pode ultrapassar essa quantidade para fazer um bom trabalho. Daí a gente tem que procurar tirar os que estão melhorzinho por os outros. E é um trabalho de formiguinha que estamos levando. E assim, que nem a Natalina falou, é um programa que devia ser em todos os municípios, porque ele é um programa do Estado, mas foi os Marteras que fundou, se eu não me engano. E ele não é obrigatório. O município que quer aderir, eles têm uma ajuda de custo e tal,
Só que eles têm que pensar que é um benefício para as crianças. Eu fazem 6 anos que sou visitadora. Hoje tem crianças que estão na escola que eu me orgulho de ter trabalhado com elas, porque são pessoas assim, gente do bem, pessoas que... Muito bom. A GW Publicidade está elaborando o novo Guia Telefônico de Nova Prata 2021, sendo este o 15º ano consecutivo. Ao receber a visita de nosso representante, reserve espaço para o anúncio de sua empresa. O pagamento do anúncio só será efetuado após a publicação do mesmo. Além da versão impressa, também disponibilizamos o seu guia na versão online. Representante para Nova Prata, Júlio César Lazarotto, 99973-9993. E GW Publicidade, 3632-4001. Superar este momento, em que o mundo une esforços pelo bem de todos, em que estar distante das pessoas é a maior demonstração de amor, em que o cuidado nunca se fez tão necessário. A saúde tem sido a prioridade. Para nós, ela sempre foi. Cuidamos de mais de 18 milhões de pessoas para que elas possam viver mais e melhor. Superar este momento juntos. Esse é o plano. Unimed. Pedras Andretta. Há mais de 40 anos entregando qualidade e excelência através dos seus produtos. Acabamentos com elegância e sofisticação. Ter uma empresa especializada e de confiança faz toda a diferença. Pedras Andretta. O Restaurante da Mari oferece cardápios especiais e saborosos para o seu dia a dia. No centro de Nova Bassano, com todo conforto e acessibilidade para te receber. Restaurante da Mari. A importância de estar em nosso lar é a união e a força contra algo maior. Por dias mais tranquilos e pessoas mais unidas. Pelo bem do próximo, nossa família pensa na sua. Supermercados Porta. A sua saúde é o que importa. Missa da Igreja Matriz São João Batista, em Santuário de Nossa Senhora Aparecida de Nova Prata. Transmissão ao vivo, todos os domingos às 8 horas da manhã. Apoio Basalto Santo Antônio. Basile, um santo café. Casa Trevo. Cemitério da Paz, em Nova Prata. De Máquinas e Algor. Funerária Dec Giovanni. JR Bombardelli. Unimed, Vale das Antas. Na próxima quarta-feira, dia 23, no programa Mulheres, nós vamos receber Dr. Márcio Leal. Estaremos conversando sobre a saúde vascular. Não perca! Upgrade no seu plano, a sua internet ainda mais rápida. 200 MB por apenas R$ 99,90 ao mês. Ligue 10355, Adilnet Telecom. E retornamos ao vivo com o Expresso Meio-Dia, trazendo atualização para a hora do seu almoço. Você conferiu uma reportagem especial no nosso quadro Acontece, falando sobre o Primeira Infância Melhor no município de Nova Bassano. As nossas matérias buscam retratar aquilo que de bom e aquilo que de bem feito é desencadeado na nossa região. As boas iniciativas sempre têm espaço na grade da Conecta Mais TV. Seguimos as nossas informações. Nova Prata, nesse momento, 16 graus a temperatura. O sol brilha entre nuvens e a tendência é que o dia permaneça
amarrado, como a gíria popular gosta de dizer. E as atualizações do Brasil que a gente tem para trazer para você nesse momento, comecinho da tarde dessa segunda-feira, é de que o auxílio emergencial tem nova parcela sendo paga hoje pela Caixa Econômica Federal. O pagamento da terceira parcela é para os cadastrados com o NIS final 3. E a Caixa inicia então o pagamento da terceira parcela. O recebimento é realizado da mesma forma e nas mesmas datas do benefício regular para quem também recebe o Bolsa Família. E a poupança social digital também poderá movimentar os recursos através do aplicativo Caixa Tem ou nas casas lotéricas ou ainda nos caixas eletrônicos. Então, novos pagamentos aí do auxílio emergencial, liberando uma renda extra, o auxílio que será prorrogado, segundo algumas fontes dizem, em mais 3 parcelas para levar um pouquinho adiante essa situação aí do auxílio governamental. Outra boa notícia que nós recebemos é que o Ministério da Saúde iniciou a distribuição de mais de 7.600.000 doses de vacinas da AstraZeneca. A distribuição começou ainda no domingo e segue sendo realizada, e vários estados e o Distrito Federal serão contemplados. A AstraZeneca, de longe, vem sendo a vacina mais distribuída pelo governo brasileiro, que recebeu um novo carregamento da Fundação Oswaldo Cruz. Com a remessa, o Ministério da Saúde chega à marca de 120 milhões de doses enviadas aos estados, sendo que até o momento 86 milhões de doses já foram aplicadas na população. Falando também sobre outra situação ligada à pandemia de caráter econômico, foi sancionada a lei que prorroga as medidas de auxílio ao setor aéreo. Segundo informações, o presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que prorroga por mais 12 meses as medidas emergenciais adotadas para o setor da aviação civil em razão da pandemia. A publicação foi ainda na última sexta-feira e ela foi sancionada em 5 de agosto de 2020 e agora teve aí a prorrogação de mais um ano, porque diante desse cenário fica inviável a recuperação de valores depositados aí para as agências aéreas que seguem ainda com muitas dificuldades. Um fato que chama atenção e que ocorreu no último final de semana no Parque Beto Carreiro World, em Santa Catarina, próximo aí à cidade de Penha. Uma criança caiu de uma estátua de um gorila e acabou tendo um traumatismo craniano. O menino de 6 anos acabou caindo da estátua que você tem na tela e ele teve um traumatismo e nesse momento está respirando com a ajuda de aparelhos. O parque temático afirmou que está prestando a ajuda necessária tanto à família e à criança. O fato ocorreu no último sábado, quando o menino visitando o parque que fica no litoral norte catarinense acabou sofrendo esse acidente. A criança estava em uma estátua que é o de um gorila, como você vê na tela, e enquanto os visitantes batiam foto, o menino caiu e teve que ser levado a um pronto-socorro e depois a um hospital. Uma familiar informou que o menino teve aí um traumatismo e passou por cirurgia e o quadro dele é considerado grave. De acordo com outras informações, a família é de Curitiba e estava no parque comemorando o aniversário da criança. Seguindo com as notícias, o Brasil chega a uma marca que não pode ser deixada de lado. 500 mil óbitos por Covid-19, 500 mil famílias que tiveram a rota das suas vidas alteradas, 500 mil pessoas que deixaram seus entes queridos em meio a uma doença bastante controversa que surgiu há cerca de 1 ano e meio e que vem causando um rastro de dor por onde passa. A vacina é a esperança, sim, mas nós já temos aí um número de 500 mil brasileiros que deixaram a nossa convivência. E pensando no lado humano desse número, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, prepara um ato simbólico
para homenagear as 500 mil vítimas do coronavírus. Esse ato foi realizado no último final de semana e pedia a sensibilização e as orações em memória às vítimas da doença. Com o nome aí Toda Vida Importa, a CNBB realizou no último sábado um círculo de orações e homenagens a fim de homenagear e trazer um pouco de conforto às 500 mil famílias que passaram por alguma situação de desagrado ou de luto em meio à pandemia. O arcebispo de Belo Horizonte celebrou uma missa com transmissão online via o Santuário Nossa Senhora da Piedade, em Caeté, Minas Gerais. E a CNBB também vai disponibilizar um vídeo de orações para os 500 mil mortos da pandemia, composto aí pelo alto clero da instituição religiosa. Indo para as notícias internacionais, o destaque é que ontem foram realizadas eleições regionais na França, aquilo que se assemelha às nossas eleições para governadores. E tendências têm que ser lidas a partir da eleição regional francesa, porque ano que vem tem a escolha do novo presidente francês. E ao contrário do que as previsões datavam, a ultradireita sofreu revés nas eleições regionais. O partido de Marine Le Pen recebeu apoio abaixo do que era esperado no pleito, que é considerado um termômetro para a eleição presidencial do ano que vem e também uma tendência para o continente europeu. Em quinto lugar, o partido do atual presidente Emmanuel Macron também não decolou, e o que chamou a atenção na eleição francesa foi a abstenção das urnas. 68% dos franceses não compareceram para votar. Alguns veículos de comunicação afirmam que a população está, de certa forma, bastante inconformada com o comportamento político ou não tem nenhuma identificação com os candidatos que estão disponíveis. O fato é que 68%, praticamente 70% da população francesa não compareceu às eleições regionais, dando um índice recorde de abstenção. Indo para outro lugar, ao Equador, uma nova espécime descoberta gerou uma homenagem a uma banda de rock dos anos 70. Uma nova espécie de rã descoberta no Equador com olhos vermelhos serviu de homenagem à banda Led Zeppelin. Segundo informações, o animal foi encontrado na região dos Andes equatorianos e é ameaçado também pelo avanço da agricultura local. Com olhos vermelhos impactantes que chamam a atenção dos pesquisadores, a nova espécie de rã foi homenageada aí com o nome da banda de rock britânica. O Prismantes Led Zeppelin pode medir de 2,4 a 3,6 centímetros e foi descoberto aí pelos cientistas que atuam no Equador e que fazem pesquisas na região andina, novas espécimes sendo registradas. Para a gente encerrar o nosso Expresso Meio-Dia, vamos deixar o esporte para o final e trazer as tendências da dupla Grenal e outras informações para você a partir de hoje. No Internacional, a chegada e o anúncio oficial. Hoje à tarde, Diego Aguirre assume de forma assinada a casa-mata do time do Inter. Isso porque ele chegou a Porto Alegre no dia de ontem e acompanhou o jogo contra o Ceará e hoje à tarde toma posse em cerimônia. O contrato de Aguirre vai até o ano que vem e ele pretende devolver ao time do Internacional a competitividade e também a esperança na busca por títulos. O técnico uruguaio chegou a Porto Alegre aí de carro no dia de ontem e acompanhou os principais lances de Internacional e Ceará. Segundo informações, ele acompanhou o que viu e estuda quais são as opções dentro do time para trocas e substituições e está pronto para colocar o Colorado de volta na rota das vitórias. E pelo lado do Grêmio, Thiago Nunes também está com bastante serviço e precisa readequar a rota do tricolor. Sem vencer no Campeonato Brasileiro e ocupando a lanterna da tabela, o Grêmio joga na próxima quarta-feira contra o Santos.
e o técnico vai testando as opções do meio-campo, que tem aí 5 variantes e pode ainda receber reforços. O treinador não fixa jogador no setor e o clube volta ao mercado para buscar novas contratações. Agora basta saber se no confronto contra o Santos, time que tradicionalmente traz sérias dificuldades ao Grêmio, o tricolor conseguirá desencantar no Brasileirão 2021. E a última informação, quem desencantou no Brasileirão foi o Juventude, que venceu o Sport, marcando aí 1-0. A primeira vitória do Juventude no Campeonato Brasileiro foi nesse domingo. E o Ju venceu em casa, jogando no Alfredo Jaconi. O gol foi marcado pelo centroavante Marcos Peixoto aos 37 minutos do segundo tempo. Na primeira etapa, o Juventude teve mais posse de bola, mas finalizou menos. Seguiu atacando e insistindo, até que o Matheus Peixoto conseguiu pegar uma bola que sobrou na área e chutar rasteiro no canto direito do goleiro Maílson, anotando os primeiros 3 pontos para o time jaconeiro, que segue na Série A. Sendo esses os principais destaques dessa edição do Expresso Meio-Dia, eu desejo a todos uma excelente tarde de segunda-feira, um ótimo começo de semana. Nos vemos amanhã aqui no seu telejornal de todo meio-dia. Uma boa tarde a todos.